Então, eu vou tentar entender no meu trabalho, né, na minha tese, que ora é o livro Fortaleza em Tempo de Carnaval, esse processo de mudanças que ocorre na cidade de Fortaleza entre 2009 e 2012, ou seja, esse tempo da gestão da prefeita Luiziane, e o material que eu mobilizo para fazer essa compreensão é um material muito amplo, né, porque eu tive que fazer leituras de todos os documentos, de todos os editais que surgiam a partir de então, com direcionamentos para essas manifestações, de como elas deveriam direcionar, né, os seus projetos para serem contempladas com o fomento, e na leitura atenta desses documentos, perceber como essas regras, né, elas eram construídas em diálogo com quem, que tensões elas colocavam nas reuniões para decidir se aquilo que era posto a partir de então como uma regra a ser obedecida se estava em consonância com aquilo que os maracatus e os blocos de pré-carnaval historicamente pensavam sobre o que era fazer sua prática. Ao mesmo tempo, para além dos documentos, eu precisei mobilizar, fazer uma etnografia mesmo, no sentido antropológico, de construção de um campo antropológico, porque as minhas perguntas eram perguntas que mobilizavam muito a discussão antropológica. Então, diante disso, eu fiz, né, a observação participante e direta, acompanhando todas as apresentações entre 2009 e 2012 das apresentações dos maracatus, né, que eu já acompanhava desde 2006, por conta do meu livro anterior. Então, eu já tinha uma intimidade como era a apresentação dos maracatus na cidade. O que foi novo para mim foi realmente ter essa maior intimidade com essa dinâmica nova que acontecia do pré-carnaval na cidade de Fortaleza, muito embora o pré-carnaval não surja nos anos 2000, mas havia ali um movimento novo que acontecia com algumas particularidades que me chamavam a atenção, especialmente a partir do diálogo com os editais. Outro aspecto importante da minha pesquisa é que eu precisei muito compreender quem eram esses brincantes, né, que ficavam na cidade, quem eram esses brincantes que ficavam nos polos, né, como a prefeitura chamava, os polos oficiais. Qual o perfil daquele brincante que fica no polo do Benfica, que ficava, né, na época, no polo do Benfica? Qual o perfil do brincante que ia para a Praça do Ferreira? Qual o perfil do brincante que ficava na Mocinha? Qual o perfil do brincante que acompanhava os blocos ali no entorno do Centro Cultural Dragão do Mar? Qual o perfil dos brincantes que faziam a festa na prefeitura, né, em diferentes regionais da cidade? Assim como quem era esse brincante e quem era o público que assistia às apresentações dos maracatus, ou seja, se havia uma promessa de incentivo, né, uma promessa política de incentivo a essas manifestações, o meu interesse não era tentar somente entender o crescimento em números, né, o crescimento em números de blocos, que realmente foi um crescimento muito expressivo, o crescimento do número de blocos de pré-carnaval a partir dos editais. O meu interesse não era somente saber se os maracatus, né, os 13, 14 maracatus que vinham, né, há algum tempo se constituindo como grupo, permaneciam ou se apareciam outros. Mas o meu interesse era um interesse maior,
né, era tentar entender quais as questões que norteavam isso. Havia realmente uma mudança sobre Fortaleza, uma mudança no sentido da imagem, né, aquela imagem que se construía sobre Fortaleza no Carnaval, a partir dessa nova tônica de inserção do poder público na festa. Haviam tensões, os blocos eles surgiam, os novos blocos que surgiam para atender àquilo que era posto no edital ou não, haviam questionamentos. Algum bloco rompia com isso e preferia continuar sem o fomento e se sentir de uma forma mais autônoma na festa. Então, de uma maneira geral, essas eram as minhas perguntas mobilizadoras, né? Eu caminhei durante toda a pesquisa para tentar entender quais eram as questões, os parâmetros, né, que atravessavam ali o poder público para o investimento nesse novo tipo de festa, como eram construídos esses laços de identificação desse público que normalmente se deslocava para outras áreas do Estado, né, e do Brasil, né, para não sentiam nenhuma identificação com o carnaval fortalezense, e sim do das praias, aquele que era muito marcado, né, pelo trio elétrico e o axé music, ou as escolas de samba do Rio de Janeiro, ou também o axé music e os trio elétricos em Salvador. Então, como esse processo de identificação foi sendo construído, e foi construído, eram perguntas que me provocavam bastante. E também, né, me provocava bastante entender como é que esse ciclo carnavalesco ele foi construído, porque antes a gente tinha a apresentação dos blocos de pré-carnaval desde a década de 80, né, com o periquito da Madame que deu, né, essa entrada na construção dessa festa de pré-carnaval na cidade, se constitui a partir daí, mas eram blocos independentes, com outro perfil de brincante, né, se apresentavam notadamente ali no período anterior ao carnaval propriamente dito, eram brincantes que participavam desses blocos, mas que no período do carnaval geralmente não ficavam no carnaval da cidade. Então, havia ali especificidades muito marcantes em relação aos blocos de pré-carnaval e aos maracatus. Então, como era possível construir esse ciclo carnavalesco, né? Dar esse tom de alguma unidade da festa, né? De um ciclo festivo que virou, né? Calendário importante das festas da cidade. Então, são essas as minhas perguntas. Para isso, eu mobilizei todo esse material bibliográfico, de documentos, de entrevistas com brincantes, com gestores, e também eu precisei construir um material inédito, né? Esse é um outro ponto importante do meu livro, porque o poder público, ele não, e nem o poder público e nem pesquisas anteriores, obviamente, porque esse fenômeno começa quando eu inicio com essa pesquisa. Então, o livro ele traz um material inédito sobre esse perfil desse brincante, em que eu coleto esses dados tanto com os brincantes de pré-carnaval em diferentes áreas da cidade, para tentar entender a diversidade da festa, né? Se havia deslocamentos de um bloco para outro, se quem estava na periferia ia para outros blocos, né? Se havia elementos que pontuavam de forma mais marcante a entrada do poder público em blocos da cidade.
E quem eram essas pessoas? Se elas permaneciam na cidade de Fortaleza, ou se elas passaram a permanecer na cidade de Fortaleza a partir da possibilidade de fazer o seu bloco com o fomento da prefeitura. Quem era essa pessoa que se deslocava para assistir, né, da arquibancada durante a madrugada, a apresentação dos maracatus, assim como quem era, né, esse brincante que passou a fazer parte da festa, né, de carnaval, notadamente do pré-carnaval, nessas áreas mais nobres da cidade. Então, o livro, ele vai tentar pensar, problematizar todas essas questões a partir desse vasto, né, material que eu mobilizo para responder a essas perguntas.